Agora com o quadro Mulheres, vamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Que esteja um dia assim menos calor, né? Porque tá difícil para nós essa semana, né? Tá difícil para nós, né? Não tá calor, tá bastante calor. Mas tem gente aproveitando também, né? Uma boa praia. O que você acha, Glaucia? Você gosta de praia também, né? Se não gosto de praia, imagina. Gosto também. Pouco, né? Lamento a gente não poder estar lá, né? Fazer entrevista lá, já pensou? Mas que os que estejam aproveitem muito. É aproveitem por nós. Hoje a Glaucia Schmidt está com a gente, ela é personal e vai participar com a gente aqui desse programa. Seja bem-vinda aqui a Itaberá Bandeirantes. Muito obrigada ao convite, fiquei muito feliz com o convite. Que bom. E espero contribuir para a nossa conversa de hoje, porque é uma conversa na realidade, né? Então, eu pedi para a Glaucia, porque assim, falar que tem que comer direito, fazer exercício, todo mundo sabe em qualquer idade. Mas a Glaucia, ela tem uma especialização em treinamento feminino. E ela é um exemplo de uma mulher madura, linda, né? Porque você já viu, daqui a pouco ela dá uma voltinha. Até eu disse, não precisa me gravar, grava só ela. Para mostrar os resultados do trabalho dela, né? E eu disse para ela, vamos falar para um público de mulheres lá a partir dos 35, 40 anos, que é quando dizem que as mulheres têm mais dificuldades para emagrecer, que ela pode até não comer, tem mulher que brinca, né? Eu como só alface e não adianta, eu não emagreço, né? Depois dos 40, 45, pré-menopausa, menopausa, enfim. E a Glaucia vai falar um pouco sobre isso, até porque ela é um exemplo, né? Como eu disse. Então, se você puder falar um pouquinho de como foi a tua transformação, ou você sempre foi assim, sarada desde os 20? Ah, nossa, quem dera fosse, né? Bom, sabemos, né, que em relação a mulheres atingem uma determinada idade, elas têm um pouco mais de dificuldade em questão de emagrecimento, manter uma linha estética, então elas acabam se sabotando em relação à questão corporal, principalmente. E eu digo, e eu sempre refiro o seguinte, nunca é tarde para você começar alguma transformação na sua vida, seja ela... Aqui a nossa especificidade é em relação ao corpo, a gente está falando de questão estética, por mais que muitas mulheres, quando me procuram, dizem assim, Glaucia, eu não quero ficar musculosa, eu não quero especificamente assim, padrão estético, mas eu quero saúde. Só que eu sempre digo o seguinte, você sim vai buscar, porque isso é uma consequência, a questão da saúde, mas o resultado estético ele vem. Vem junto, se fizer direito, né? Vem junto. E eu sempre digo que é um conjunto de fatores e nós deveríamos trabalhar com uma equipe multidisciplinar, porque você tem que trabalhar primeiro o teu psicológico, e muito o teu psicológico, porque tua mente domina muito das situações em que você faz no teu dia a dia, e isso reflete muito nos treinamentos também, e na tua alimentação. E onde foi que você venceu a tua mente e começou o processo de transformação? Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de treinar, mas nunca um treinamento, assim, digamos assim, com objetivos específicos. E é exatamente naquele início de conversa, quando você me perguntou, manter a constância. E eu era mais uma das, digamos, 90% da população que inicia um exercício físico e para no meio do caminho. Até que chegou um belo dia, eu disse assim, cara, eu quero objetivo, e se eu fizer esse comece e para, eu não vou chegar no meu objetivo. Então, eu tracei uma meta para mim. Primeiro, eu quero o quê? Vamos supor, ganhar volume muscular, massa muscular. E tracei para mim, periodicamente, ir à academia todos os dias, como orientação nutricional na época, porque a gente não tinha tanto esse embasamento, eu não tinha, porque eu ainda não tinha formação, mas eu me apaixonei tanto pela área que fui buscar a especialização depois em treinamento feminino. O público feminino era muito carente dessa orientação. E as salas de musculação, falando de musculação e falando de exercício físico, é muito carente em relação a essa atenção e esse olhar voltado, e principalmente para as mulheres acima dos 35 anos. Quantos anos você tinha quando isso começou? Com 30 anos. Um pouco mais cedo até do que as pessoas que começam a reclamar. Exato, mas aí 30 anos, naquele assim, começa, para. Para. Ainda foi num processo... Ainda foi no começo. Quando você disse, vou tomar vergonha na cara e vou... Foi exatamente depois dos 35 anos. Quando viu que a coisa estava séria. Eu disse, peraí, eu não estava assim acima do peso, mas eu pensei assim, gente,
Eu não estou gostando do que eu estou vendo. Eu não estou satisfeita com isso. Eu posso melhorar isso e é um desafio, porque a partir do momento que você se coloca em desafios, você com certeza vence outras etapas da tua vida também. Sim. Né? Daí foi um desafio para você. Foi um desafio para mim e aí estou aí há mais de 20 anos. Mas naquela época, você foi para uma academia regular ou você já pegou um personal? O que você fez? Que nada ali, imagina que personal, quem dera, personal, o sonho de consumo que todos pudessem ter um treinamento individualizado. Hoje ela é personal. Exato, porque na época eu ficava pensando, eu tinha muita força de vontade de treinar irregularmente, treinar sozinha, porque geralmente alguém busca parceiro de treino. Sim. Parceiro de treino para dar a motivação. Um se sente desmotivado, outro fala, vamos. Ou para pôr a culpa no outro, né? Não fui porque você não foi. Exato, geralmente a questão da culpa. Mas não, na época treinava sozinha e tudo mais. Em academia? Em academia. Regular. Regular. Sabe por que eu pergunto? Porque eu, inclusive, sou um exemplo e tem outras pessoas que falam para mim, eu vou na academia regular, mas eu não vejo o resultado que eu queria. Inclusive, eu comentei isso com você, né? Exato. A maioria das pessoas que eu conheço fala isso. Conhece alguém assim, Jorge? Que diz, estou indo Todos. E não estou vendo muita transformação. Todos. E eu digo por quê? Por Porque quê? não há acompanhamento. Então, eu também acho que é isso. Academia regular não te dá acompanhamento. Você sabe o que o meu irmão fala? Se tiver alguém de academia ouvindo, vai ficar bravo. Porque o meu irmão também fez com personal, fez com academia. Ele disse para mim, olha, a academia te dá um básico, né? Exato. Não é ruim, te ajuda. Bem Se você isso, estava parado, aquilo é bom. Mas ela não quer que você se transforme, porque ela precisa de você todo mês lá Sim, pagando. Exato, exatamente. Sem saber exatamente o que está fazendo. Daí não dá essas orientações que você falou. Olha, olhando por esse lado, é bem capaz. Então, ele falou isso pra mim. Daí, o que ele fez? Ele pegou um personal e ele montou uma academia na casa dele. E é a melhor, assim, eu te digo hoje, né, eu tenho, voltando à pergunta que você me fez, na época eu não treinava não treinava com personal, mas já sempre vislumbrava alguma coisa relacionada nesse sentido. Eu vou estudar para isso. Foi aí que foi melhorando, então? Foi aí que daí eu... Só que tem uma curiosidade que eu tenho que relatar aí para os ouvintes. Quando eu fui estudar, fazer a graduação em Educação Física, eu não pensava em atuar. Era somente para conhecimento, para eu aplicar comigo. Sim. Na ocasião, uma das minhas professoras, que para mim foi um exemplo, e olhava para... Nós temos os nossos mestres inspiradores, né? E a professora de Fisiologia do Exercício, ela disse, Gláucia, isso é um pecado se você não atuar. Mas, Kelly, não, eu já tenho meu outro trabalho, porque eu sou professora também em escola, então eu desempenho um outro trabalho paralelo já há bastante tempo. Que não é em Educação Física. Não é em Educação Física, eu sou bióloga, minha primeira formação é a área de Biologia, e posteriormente fui buscar a Educação Física para conhecimento, e aí com o pontapé, digamos assim, um dos meus professores disse, Gláucia, você tem que atuar. Porque nós temos as práticas, né? E aquilo era sangue no olho, era na veia, era na pele, aquilo exalava. E aí onde eu pensei, comecei diretamente com o personal, não atuei como instrutora de academia. Você já começou? Já fui direto com treinamento individualizado, comecei buscando a minha cartela de clientes e direcionado já para o público feminino. Nunca visei, teve público masculino me procurando, sim. Poderia hoje, digamos, estar trabalhando só com personal, com o público masculino também, mas não era o meu foco. E não é o meu foco. Mas tu não pensa? Não penso. Eu tenho uma linha já muito certa de que o meu treinamento é feminino e especificamente o público de mulheres ali, todas. Eu tenho 2 alunas clientes que são abaixo de 35 anos. Uma de 31 e uma de 39. As demais são todas acima de 40 anos. Que já tentaram academias antes. Sim, tentaram academia, elas chegam relatando assim para mim, Gláucia, eu paguei academia para fazer esteira. Gláucia, eu paguei academia para fazer 3 séries de 10 e chegava na 8ª eu desistia. Gláucia, chegava em casa,
assim, desmotivada, porque Não vê tinha, resultado. não via resultado. Às vezes eu ficava lá olhando, será que a minha postura está correta? Porque não é simplesmente você ir a uma sala de musculação. Não é somente você fazer o exercício. Você tem toda uma questão, tanto a questão fisiológica e biomecânica que você insere também na aplicabilidade do mesmo, né? Não, e assim, a academia, eu falo porque eu faço, né? É bem o que você falou. Você faz assim, por exemplo, você não sabe se você esticou tanto que deveria ou não. E como tem muitas pessoas, o instrutor não consegue olhar todo mundo. Consegue, claro e de novo eu fiz uma foto, né? Achando o máximo lá, eu no leg, né? E o meu irmão, você está errado. Eu disse, como assim? Eu esticava as pernas, você não pode esticar, você faz meio, né? Mas nunca o instrutor da academia falou isso para mim. E passava do meu lado, vendo eu fazer exercício. Pois é, eu estou falando. Aí que eu pensei, eu vou levar alguém para dar um esclarecimento, porque a mulherada reclama da mesma coisa. E assim, quando você começou, você foi para uma academia regular. Mas, claro, depois você foi estudando. Mas para quem hoje não tem como pagar um personal que está nos ouvindo e está numa academia regular, dê algum conselho, o que essas pessoas façam? Enche o saco do instrutor? Sinceramente, usando bem o português, bem claro, você está pagando um local, você é cliente daquele estabelecimento, é um comércio, né? Pois é. Ele está te vendendo um produto, um serviço. Então, ele tem que prestar, sim, a consultoria para ti. E você tem que chegar junto, sim, ao instrutor e dá uma olhada nesse meu movimento, vê como é que está a amplitude, faz uma avaliação, faz toda uma anamnese. A anamnese é uma pré-avaliação que você faz do teu cliente e deve ser feito. As academias não fazem. Eu sei que infelizmente não, mas isso deveria ser cobrado. Aí eu digo o seguinte, ouvinte, quem está me ouvindo, que é praticante de musculação, de qualquer exercício físico, mas principalmente de musculação, cobre do teu instrutor. Tu vai lá na academia e diz assim, quero fazer uma avaliação física, que seja simples, mas que seja feita. Uma perimetria para você até verificar a questão dos resultados, faça fotos para verificar a evolução, porque nós somos visuais. E se tu olha... Em que país nós vamos ter isso? Eu sou... Eu já passei por algumas academias, tá? Pois então, mas você me pediu um conselho, então eu estou te dizendo... Ouçam e cobrem, não sei se vai acontecer. Pois então... a questão, como você me perguntou antes, Lia, a questão de fidelização em relação aos meus clientes, às minhas clientes, né? Claro que daí é um trabalho todo diferenciado, porque é um trabalho individual. Sim, mas é um valor maior, mas também oferece mais. A gente oferta, tem todo um acompanhamento, uma periodização, tem toda uma avaliação pré-exercício que você faz. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. A gente falando de academia, se nós fizermos um comparativo, uma mulher que vai que segue pelo menos 3 vezes por semana, numa academia normal durante 1 ano. Claro que algum resultado sempre dá, mesmo que seja pouco. Certeza. Mas em 1 ano, com um treinamento direcionado para ela, o resultado é muito diferente do que o que ela obtém numa academia? Eu te digo o seguinte, Lia, assim como eu falo para as minhas meninas do estúdio, que tem um acompanhamento, que já treinam comigo, todas as minhas clientes já praticamente são fidelizadas. É um conjunto de fatores que você faz. Que sejamos bem realistas, não adianta eu só dizer, é só lá puxar meia dúzia de ferro, só treinar que está tudo certo. Não. Você precisa sim ter a tua rotina. Aquilo é teu, é um investimento para ti, para a tua saúde e para a tua autoestima. Né? Questão de você ter uma alimentação. Eu digo o seguinte, quando eu falo de alimentação, as pessoas dizem assim para mim, mas daí eu não vou poder mais tomar minha cervejinha. Mas daí eu não vou poder mais comer o meu chocolate. Gente, não é você se privar das coisas que você gosta, mas você saber em que momento você vai poder utilizar, porque não é a quantidade, seja ela na tua alimentação, seja ela na prática do teu exercício físico, na regularidade dele, mas sim na questão de qualidade, não é quantidade e qualidade. Então, pessoas que treinam comigo 3 vezes por semana e pessoas que treinam numa academia regular, que vão 3 vezes na semana, você tem uma diferença de resultado muito considerável. Muito grande. Muito grande. Até mesmo porque eu fico enchendo o saco. Você fica ali, né? Cobrando o resultado. E aí, tomou a água necessária? Porque você sabe que não são só aquele fator que eu falei, não é só eu praticar o exercício físico.
Não, é a água, É alimentação. a ingestão da né? água, é uma boa noite do sono. Quem somos nós, né, Li, para falarmos de sono? Mas, tudo bem, a gente fala, mas não pratica, mas não é por uma questão de escolha. Não, se pudesse dormir 10 horas. Sim, eu também gostaria, mas já acostumamos, digamos assim, Sim. a 6 horas ali, que é o suficiente para o teu organismo, digamos. Para alguns, Para alguns, né? exato. Eu né? acho que eu estou em déficit. Então. Eu precisava de mais horas. Eu não vou te dizer o meu, mas eu acho que a gente está na mesma... Ó. Páreo. Mas eu sempre brinco com as Mas o minhas sono alunas. realmente diz que é muito Sim, reparador, é quando entra né? na questão anabólica que a gente fala, que é o crescimento. Quando Isso. você está ali no treino, você não está ganhando, você está perdendo, porque você Sim. está gerando déficit. Quando você... eu quero fazer vamos supor, eu quero ganhar massa muscular, Glaucia, eu quero fazer uma hipertrofia. É o teu sono anabólico, Que é na ajuda parte do teu nisso, descanso que vai estar te ajudando. Inclusive, os médicos dizem, né? Se você não dorme bem, você vai ter dificuldades para emagrecer. Com certeza. Né? Então, tem tudo isso. E hoje em dia, a maioria das pessoas tem problemas para dormir, não é? O que você acha, Jorge? Conheço várias. Eu também conheço várias, Conheço inclusive tomar várias. remédio. Nem medicamento mais consegue Nossa. controlar. Pois é. Aí como é que você vai emagrecer? Diz que se não dormir bem, não emagrece. Perfeitamente. E regula. O sono é um regulador, é necessário para nós. E não adianta virmos com a história assim, eu não dormi noite passada, então como hoje eu estou de folga, vou recuperar o sono da noite anterior. Não tem como, o sono né? perdido você não recupera. Infelizmente, não tem como. Pois é. E daí tem a questão da alimentação. Para essas mulheres, né, que são tuas alunas, acima dos 40, o que você recomenda de alimentação? Como eu sempre falo, cada indivíduo é único, a individualidade biológica, né? O metabolismo é único também, o que funciona para mim, de repente, não funciona para você, não funciona para o Jorge, não funciona lá para as minhas outras alunas. Por isso que a gente tem, digamos assim, não é receita de bolo, não existe receita de bolo para isso. Come 3 refeições diárias, faz uma quantidade de 900 quilocalorias dia que você vai emagrecer. Quem disse que isso é regra? Isso não é regra. O que eu sempre oriento em relação a elas? Coma, não deixa de comer, mas nutre o teu organismo. Não envenene ele. O nutri que você diz é aquela coisa, vamos Nutrir. descascar mais e menos embalagem. Isso. Abrir menos e descascar mais. Porque é a questão da embalagem que você acabou de relacionar Porque agora. é aquela coisa cheia de sódio, né? Conservante. Perfeito. E daí entram as questões que eu sempre relaciono o seguinte. Nós somos muito do prático e muito imediatistas. A gente quer tudo muito rápido. E nessa nossa rotina maluca, o que a gente acaba fazendo? Se sabotando, se burlando. E principalmente a alimentação é digamos assim, o que sofre muito com isso. E às vezes nem percebe. Não percebe. Comeu pouco. Exato, tu chegou no ponto que eu ia comentar agora. A pessoa diz para ti assim, meu, Glaucia, eu não sei porque eu não emagreço. Eu não como nada. Opa, alto lá. Como não come nada? Não como nada e você não emagrece? Tá muito estranho. Acho que eu vou te mandar para a NASA para ser estudada. Não, daí você começa a fazer uma conversação e você percebe aonde estão os erros. E aí eu consigo entrar... Comida errada. A comida errada. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco. Por exemplo, ela troca um prato de arroz com feijão e um bife, ou que sejam ovos, por um pastel. Que comeu pouco, realmente, Comeu né? pouco comparado, porque se você pôr um prato com arroz, vamos supor... Te sustenta. Vamos falar em quantidades, porque eu mensuro quantidades para as meninas em relação ao que elas precisam e necessitam, através do metabolismo basal, que a gente fala, o metabolismo em repouso, né? Porque a gente gasta energia mesmo estando em repouso. E com a prática do exercício físico, gera um gasto de energia maior. Então, a gente tem que contabilizar a quantidade de calorias que elas precisam ingerir. Aí, tu olha aquele prato de arroz com feijão e ovo, nossa, mas eu não vou dar conta disso. Tem lá 300, 400 calorias. Vou comer um pastel. Pois é. As mesmas calorias do prato de arroz, feijão e carne que tem nutrientes. E também dali 3 horas está com fome, quem comeu o pastel, né? O arroz e feijão, não. Não, vai te dar sustância, como diziam os nossos antigos, vai te sustentar realmente, né? Pois é, mas porque eu também vejo muito na internet, até algumas mulheres que colocam, olha, eu emagreci 30 quilos, emagreci 40, eu não tenho dinheiro para fórmulas caras, daí elas colocam, eu emagreci comendo feijão,
comendo arroz, não comendo pão todo dia, mostrando que a comida que você tem em casa, sim, ela é possível de emagrecer. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto, e agora virou moda na internet, eu não vou falar nomes aqui, é muito, não, faça o teu programa com a gente, com o Potal que faz isso, que faz aquilo, que você emagrece em tantos dias 10 quilos e não sei o quê, e caro pra caramba. E muitas mulheres estão indo em busca deste milagre. O que você diz disso? É para ser sincera, né? É lógico. Aberto aqui para falar a verdade. Com certeza. E não tenho nem como, porque as meninas sempre chegam para mim, elas ficam muito antenadas nessa questão relacionada a isso, né? Elas assim, ou seja, você me perguntou da alimentação, do emagrecimento mágico, porque é um emagrecimento mágico, em um mês, né? 10 quilos, comendo aqueles pozinhos, claro, aqueles comprimidinhos. Sim, perfeitamente. Aí lá numas letras minúsculas, quase tu não entendendo o que está escrito, diz assim... embasado numa reeducação alimentar. Tudo é gerado em relação à reeducação alimentar. O que acontece com... Vamos falar de inibidores de apetites, então, por exemplo. Não vou falar da caneta do momento, mas todo mundo já deve saber. A caneta a gente já viu que está fazendo mal. Então, mas eu falei dos substitutos, que tem umas marcas aí dizendo que se você fizer uma farinha, uma pizza com enfim, que substitui um arroz e feijão, substitui um macarrão. E aí? Gente, não partam para essas dietas malucas. Não vão em modinhas. Não sejam influenciadas pela questão... Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Descartem as influenciadoras, assim... Gente, não que vocês... Pelo amor de Deus, vocês não me entendam errado. Mas, infelizmente, as pessoas vão muito em questão de moda. O que é modinha. E que diz que é fácil. Que fácil. Tem uns que dizem, inclusive, sem exercício físico. Nem me fale do exercício físico. Tem uma aluna que, de vez em quando, ela já treina comigo, vai para 3 anos, e ela diz o seguinte: Gláucia, eu vou comprar um negócio lá que a gente fica paradinho, fica tonificando o músculo, eu não preciso fazer nada. Tu vem aqui, tu judia de mim, eu pago para tu fazer, para tu judiar de mim. Lá não, fico de boa, sentada, e os músculos ficam... Só um negocinho pulsando. Eu disse, claro, assim como outras mágicas também, porque eu chamo de mágica, porque deve ser, não entendo. Pois é. Mas então, assim, nós já estamos quase no nosso horário. Eu acho que para ficar, para quem está nos ouvindo, né? Mesmo que você diga, não posso comprar, porque esses produtos são caros. São caros. Falando, essa canetinha que está fazendo mal mesmo é caríssima, né? Muito. A Ozempic, já ouviu falar? Ozempic. Meu Deus, uma matéria no Fantástico no domingo, falando dos malefícios, e ela é caríssima. E eu conheço gente que já falou assim para mim no final do ano. Eu tô aqui meio gordinho. Homem, não era uma mulher. Sim. Tá na hora de eu tomar mais o Ozempic. Aí eu olhei e disse, você faz isso? Claro, rapidinho seca, porque diz que seca, né? Só que está começando a fazer mal para o organismo das pessoas. Porque que será que tem lá? Não sei, né? Para secar tão rápido. Na realidade esses compostos que eles... a venda de fármaco é uma coisa que eu sempre digo o seguinte: o pessoal prefere tratar os sintomas e não trabalhar as causas. Querem o milagre. Tratar os sintomas e não trabalhar as causas. Qual é a causa que está fazendo com que ele esteja acima do sobrepeso? O que está fazendo isso? Né? Ele sabe que é a falta de exercício físico. Não, e faz academia esse homem que eu estou te falando. Mas assim, daí eu também me questiono, porque uma das minhas meninas assim, o meu sócio lá, então, também vai na academia, mas, Glaucia, eu não sei o que ele faz na academia. Porque ele, né? Pois é, né? Tá do mesmo jeito que ele entrou há anos atrás, ele está a mesma coisa. Daí vai para o Ozempic. Aí emagrece rapidinho. Vai para os milagres. Então, para esclarecer para quem está nos ouvindo, né? Eu não tenho dinheiro para comprar comida cara, o suplemento, que bom até que não tenha, talvez, né? Sim. Vai fazer comida de verdade comida em de casa. Verdade, arroz, feijão. Eu não vou ficar bitolada em pesando a minha alimentação. Gente, você não tem necessidade de ficar pesando a sua alimentação. Mas você fazendo a reeducação, o teu arroz, o teu feijão, o ovo que está lá na tua geladeira, sai muito mais em conta e vai te garantir os nutrientes e vai te garantir uma longevidade com saúde. Mas e essa coisa de dizerem, não dá para comer carboidrato, intolerância a glúten? Outro mito. Aí as pessoas acham que, não vou ingerir glúten, eu não vou, zero lactose, porque isso emagrece. Não, isso não emagrece. Primeiro, porque se você começa a fazer uma ingestão restrita em relação a esses tipos de componentes, logo você realmente vai desenvolver
a questão de você, uma intolerância. Uma intolerância. Se você não tem intolerância, você não tem necessidade de ficar se restringindo a isso. Coma de maneira normal. Se alimente de maneira normal e de maneira saudável. Se alimentando sim. A questão do carboidrato é um vilão. Tadinho do pão. O pão é um vilão. Porque eu só como pão integral. Gente, uma dica. Olhem a tabela nutricional lá dos teus pães, para você verificar uma fatia de pão integral, por exemplo, e uma fatia de pão normal. Você vai ver que muitas vezes o pão normalzinho lá, aquele caseiro, que às vezes muitos julgam ser muito mais saborosos do que o integral, por questão paladar. É bom, com certeza é bom. Mas tudo é palatável, é questão de paladar desenvolvido também, né, Lê? E eu falo o seguinte, o integral é melhor por quê? Porque ele acaba tendo mais nutrientes do que o farináceo branco puro lá. Mas se tu tá a fim de comer a tua fatia... Come uma, não precisa comer 3, não precisa comer o pão inteiro, né? E o grande erro das pessoas, não comer um carboidrato associado com uma proteína, por exemplo, na principal refeição do dia, que é o café da manhã. Que tu faz uma pesquisa, e essa pesquisa eu faço com os meus alunos em sala de aula, os meus adolescentes, até com as minhas alunas do estúdio. Quem toma café da manhã? Realmente toma café da manhã. Quem ingerir, comer, seja lá, um omelete ou os ovos, uma proteína e um carboidrato e uma gordura. Uma minoria faz. Eu fiz certo hoje. Ovo e uma banana com canela. Carboidrato. Gente, a mistura, né? O ovo é o alimento mais rico que nós temos. E assim, e tão barato. Só que eu comi um ovo só. E já vieram dizer para mim que eu tinha que comer mais, porque senão a quantidade de proteínas é muito pouco. Não é a quantidade suficiente mesmo. Mas eu não consigo comer dois. É uma questão. Tá o puro talvez não vá, mas se você bater na omelete, com certeza ele vai com uma facilidade muito maior. Pode ser. Então, o que fica de lição é: qualquer pessoa pode começar uma reeducação alimentar com o que tem na sua geladeira. Você come pão todo dia? Eu como pão e não abro pão do... Todos os dias? Não abro mão do meu pão todos os dias. E que pão que você come? Aquele que tiver à disposição, que tiver com preço mais acessível. Pode ser um francês. Gente, e o francês eu vou dizer a vocês, ele é tido como um vilão, e ele não é tido como um vilão, não. Porque é um pão que tem menos conservantes do que um pão caseiro, por exemplo. Porque o que acontece com o pão francês? Você percebe que no outro dia, ou você compra ele de manhã, no finalzinho da tarde, ele já está murchinho, né? Enquanto que o pão caseiro, lá você fica com ele 3, 4 dias, ainda ele está com uma textura maravilhosa. O pão francês, você olha para ele do dia seguinte, pão dormido, isso não deve estar interessante, mas justamente porque ele não apresenta a quantidade de aditivos que o pão caseiro, que a gente... Não estou falando do que nós fazemos, mas hoje em dia, quase ninguém mais faz pão. Então, mas você come um pãozinho, não é meia dúzia, mas um pãozinho. Um pãozinho eu não abro mão. Com queijo? Eu boto uma ricotazinha. Uma ricota. Eu sempre procuro a linha de ricota, que ela tem menos gordura, né? Até pode ser uma manteiga. Gente, por favor, margarina deixem só para untar a forma, né, do bolo, por exemplo. Mas você come arroz, feijão, macarrão, carne, nada de muita fritura. Só para a gente exemplificar que qualquer um pode... É uma alimentação normal. Só tenha que queimar. Entra naquela velha máxima de assim, você tenha que gastar mais do que ingere. O segredo é esse, Li. A questão que quem busca um emagrecimento ou uma qualidade de estética, digamos assim, é o déficit calórico. Mas isso em qualquer idade? Em qualquer idade. Nós estamos aqui falando especificamente para o público acima dos 40 anos. Então elas podem comer o pãozinho delas? Elas podem, não precisa abrir mão do pãozinho delas. Mas, Glaucia, eu gosto de uma natinha. Eu disse, que mal há na tua nata, criatura de Deus. Eu sempre digo o seguinte, equilíbrio. Tu vai comer hoje... hoje eu quero sair com o marido para comer um mexicano, para comer um sushi. Uma pizza. Quero comer uma pizza. Ok, hoje eu vou comer, vou me fazer a refeição livre. Mas no dia seguinte eu vou lá para o meu treino, eu vou para a minha reeducação alimentar, eu volto para a minha rotina. Comida normal. Comida normal. Você diz que você emagrece? Com toda certeza. Daqui uns meses a gente vai perguntar para ela de novo. Vamos. Faz o teste. Fazer o teste. Aí entramos naquela velha máxima do a questão de você, a tua organização diária em relação, tá praticando exercício físico, você está gerando um estresse metabólico para de repente gerar essa questão. Eu acho que esse também é o ponto crucial. Eu acho que a academia nem sempre te dá esse estresse metabólico. Porque nós extraímos do nosso aluno o máximo deles. Exato. Ele está lá na 15ª repetição, ele já está assim todo morrendo. Aí a gente vai lá no psicológico dele
e consegue extrair mais 3 repetições, 4 repetições. Eu acho que é isso que falta na academia. Com toda certeza. Eu não estou chegando no estresse metabólico, não vai dar para cumprir a promessa. Não, mas um dia a gente chega lá, chegamos, né? com certeza. O Já importante é não desistir. foi no horário. Não, tá bom. Então tá, né? Muito obrigada, Glaucia. Espero que o pessoal tenha prestado atenção e visto que não precisa de dinheiro para você se cuidar. Não tem necessidade de investimentos altos, não tem necessidade de ir em modinhas. O que você tem em casa? Abre a tua geladeira lá, comece a descascar mais e abrir menos, que o resultado com certeza virá. A mulher madura não vem com essa historinha. Tô na menopausa, não emagreço mais. Sim, a tadinha da tireoide. É porque eu tenho problema da tireoide. Tá? Eu não sei por que eles... Pessoal, para de dar desculpa. Parem de dar desculpas. Comecem Toma vergonha na cara. Sim, levanta. Se tu quer uma... Posso falar tudo? Não sei, pode falar? Se você... Bom, vou falar o termo anatômico, então. Se você quer ter um glúteo de verdade, para não falar outro nome, que todo mundo... O mais popular? O mais popular. Levante desse teu sofá e comece a se mexer. Nem que seja uma caminhada. Nem que seja uma caminhada, mas caminhada não para passear no shopping, né? É caminhada num ritmo Caminhada mais... num ritmo na qual você, assim, vou sair para caminhar com a minha amiga. Se tu tá fazendo fofoca com a tua amiga, querida, tu não tá caminhando corretamente. Tu tens que realmente levar ao nível de estresse que eu acabei de falar. Realmente, Cansar, realmente. Cansar, porque daí tu tá cansando a tua língua. É, e não só o teu conversando metabolismo. não dá, né, gente? Então tá certo. bom, né? Muito obrigada. Nada. Liliane Bento volta na próxima quinta-feira, depois do carnaval, né? Você vai pular, Jorge? Pular da cama, né? Ah, quer eu dizer. também. Vamos, Não, eu vou então. pular na areia. Areia é melhor. Com mais um quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre. Um abraço, Li. Ótima semana para você. Para nossa entrevistada de hoje também, a Glaucia Schmidt, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no meu Instagram. É isso que eu ia dizer agora. Isso. As redes sociais, o nome ou um Sim. telefone de quem... eu quero um serviço personal para mulheres, né? Que é você. Eu tenho treinamento especializado em mulheres, especificamente. Minha rede social é @schmidtglaucia. Meu telefone de contato, quem quiser contactar, é 479-9194-7333. É bom esclarecer o teu Schmidt, como é que escreve, porque as pessoas vão ficar na dúvida. Exato. E nós temos realmente uma gama, não muito ampla, mas temos ali pelo menos 3 Schmidts diferentes, mas o meu é SCHMITT. Glaucia Schmidt. Isso. Obrigado. Tá certo. Uma ótima semana. Muito obrigada.